paz do Senhor, meus irmãos e amigos que nos assistem nesse momento. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, onde podemos mais uma vez falar mais um pouco da palavra do nosso Deus. E sou grato a Deus desde já pela vida de todos os irmãos. Espero que estejam todos muito bem, espero que estejam todos com saúde e que Deus desde já possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e seu trabalho, seus estudos, aonde quer que você esteja nesse momento, seja no carro, em casa, na rua, onde você estiver assistindo, sinta-se abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer aqui uma meditação. É uma palavra que acredito que todos os irmãos já têm ouvido, já conhecem, mas devido a situações que a gente observa no nosso dia a dia, me fez refletir e aqui compartilhar com os irmãos mais uma vez sobre esse assunto, sobre essa palavra. E sem muita demora, eu quero ler com os irmãos para a nossa meditação no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 13, somente a parte A do versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Muitos irmãos já conhecem o versículo, como eu já disse, e até mesmo a passagem, mas eu quero refletir novamente com os irmãos, porque a gente vem observando muitas coisas e que as coisas de Deus têm sido muito misturado. As coisas de Deus tem muitas pessoas a fim de segurar membros jovens dentro das igrejas, acabam misturando muitas coisas e nós sabemos que nós devemos ser um povo santo, um povo santificado, separado, um povo que tem que buscar a santificação. Quando nós ouvimos essa palavra sobre ser separado, muitas pessoas confundem esse termo de separado como excluído da sociedade. E não é bem assim, até porque nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que estar no meio do povo para que possamos pregar o Evangelho. Mas o que acontece é que muitas pessoas vêm misturando a doutrina, a palavra de Deus, a fim de satisfazer o próprio ego, justificar a sua própria conduta, ou até mesmo, como eu disse, segurar pessoas dentro da igreja. Porque, de uma certa forma, começa a massagear o ego das pessoas, falando o que elas querem ouvir. Isso sim é que não está havendo uma separação. Então é nesse sentido que nós temos que nos santificar. O que é a palavra de Deus tem que ser a palavra de Deus e com toda a reverência e pureza que ela é. Então, eu quero ler com os irmãos aqui o versículo 13, somente a parte A de Mateus, capítulo 5. Amém? Que diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Somente essa parte A do versículo 13. Veja que nessa passagem, Jesus, ele
tinha acabado praticamente de vir do deserto, tinha passado por toda a tentação no deserto, assim foi para a Galileia e ali ele fez os seus primeiros discípulos. Os irmãos já conhecem bem a história, caso os irmãos queiram ler, os irmãos voltam ao versículo 4, ou o capítulo 4 de Mateus, que os irmãos vão entender melhor o que eu estou dizendo. Jesus ele forma ali então os seus primeiros discípulos e assim, desde agora então, desde quando Jesus volta da tentação no deserto, que ele prega ali na beira do mar, junto pegando o barco, né, de Pedro e João, ele pregando, já havia-se uma grande multidão que seguia Jesus Cristo por conta das palavras de Jesus, por conta dos milagres que aconteciam. E acredito, até porque nesse momento Jesus talvez não tivesse feito ainda tantos milagres, mas a palavra que Jesus trazia assim atraiu muita gente e uma grande multidão já seguia Jesus Cristo quando é chegado aqui nesse capítulo 5, aonde começa então o Sermão da Montanha. Jesus, se você for ler o início do capítulo 5, você vai ver que o versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja que Jesus, quando ele está vendo que a multidão está apertando ele sobe a um monte para sair um pouco da multidão, não fazendo exclusão das pessoas, mas talvez para que ele pudesse pregar a palavra. Só que a gente observa que quando Jesus ele sobe ao monte, só quem se aproxima dele são os discípulos. Você pode ler essa mesma passagem em Lucas, que você vai ver que somente os discípulos se aproximam de Jesus. Ou seja, a grande multidão fica lá embaixo, no pé da montanha. Então, entende-se que grande parte, se não todo Sermão da Montanha, foi dito para os discípulos que se aproximaram dele. E quando Jesus começa falando sobre o Sermão da Montanha para os seus discípulos, ele diz para os seus discípulos: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, se o sal for sem gosto, sem sabor, para que adianta? O que vai salgar com ele? Nada, né? Então, a nossa meditação é em cima desse versículo, porque quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, me faz refletir, pensar em muitas coisas. E como os irmãos podem pensar comigo, se nós formos comparar o sal da terra, que Jesus disse que nós somos, se você for na sua despensa e pegar lá 1 quilo de sal, o sal tradicional, né? Se você for verificar, esse sal, ele não tem validade. É um alimento não perecível. Esse sal, ele é puro, ele é bem salgado. Esse sal, se você errar a mão na hora de cozinhar, sua comida vai ficar salgada. Porém, o que nos leva a meditar é que hoje em dia, com a modernidade, com tantas as novidades e principalmente estamos vivendo numa época onde se alimentar muito bem virou até que uma moda,
né? Em todos os lugares você vê tipos de refeição ou refeições que não são prejudiciais à saúde, ou seja, as coisas evoluíram. E com isso também começaram a pegar o sal, que até então era puro, e começaram a colocar temperos no sal, inclusive muito bom, né? Então, se a gente vai cozinhar e a gente usa um sal específico, temperado, ele já dá um outro sabor na comida e é muito bom, é muito gostoso. Se você gosta de churrasco, assim como eu, existe o sal específico para churrasco, com temperos, ervas, né, e tudo misturado, e deixa o seu alimento com outro sabor. E isso é excelente, é muito bom. Só que o problema é que quando o sal, ele agora que é misturado com outros temperos, esse sal que a gente olha por aí, que a gente vê, que a gente até compra, a gente vê que esse sal que tem temperos, tem misturas, eles agora passaram a ter uma validade. Por quê? O sal não estraga, mas por que que ele tem que ter validade? A questão é que o sal, ele não estraga, mas aquilo que está com ele estraga. E assim, quando ele estragar, tem que jogar todo o sal fora também. Entende o mistério da coisa? Os salos que são temperados, os sais que são temperados, eles, por si só, eles não estragam, mas aquilo que está neles os condenam. E é isso que a gente vê nas igrejas, a gente tem visto muito, principalmente na internet, muitas igrejas que estão misturando. E aparentemente é um bom sabor, porque as igrejas estão cheias. É um bom tempero, porque as igrejas estão cheias. Porém, há muita coisa ali que estraga. Porque quando Jesus voltar, muitas coisas que estão misturadas terão que ser lançado fora. E o problema é que se está misturado com você, você também vai ser lançado fora. Se esses temperos que a modernidade cristã tem misturado no meio da igreja, pode contaminar toda a igreja e assim fazer com que todos percam a sua salvação. Cuidado com os temperos que vêm se misturando. Cuidado com as palavras que você vem ouvindo, as doutrinas, as pregações. Procura ler a Bíblia, seja como os crentes de Bereia. Vai lá, examina aquilo que está sendo pregado, verifica na sua Bíblia. Se você ainda não tem uma Bíblia, arrume uma Bíblia, compre uma Bíblia, mas não deixe de meditar na Bíblia. Independente do pastor que seja, pode ser o pastor mais renomado, o pastor mais conhecido, vai lá e verifica, porque ele pode estar jogando tempero no meio do sal. E como eu disse, Jesus quando disse, vós sois o sal da terra, ele disse para os seus discípulos. E ele chama a atenção dos discípulos com essa pergunta: se o sal não tiver gosto, como há de salgar? Se nós não conseguimos mais fazer a diferença, como iremos ganhar almas para Jesus? Se nós não conseguimos salgar a terra, se nós não conseguimos temperar a terra, como iremos pregar o Evangelho? Como iremos ser reconhecidos, povo de Deus? Só porque vai à igreja? Só porque louva?
é muito mais do que isso. Nós temos que ter o brilho do Espírito em nossas vidas. As pessoas lá fora que não carregam a graça, não carregam o Espírito Santo de Deus em suas vidas, têm que olhar para nós e ver que nós somos o sal da terra puro. Não estamos misturados. Podemos ter amigos, podemos ter uma vida social, mas temos que ser puros. Cuidado com o sal. Você é sal da terra. Cuidado para não perder o seu sabor. Cuidado para não deixar de temperar e assim ser contaminado pelas coisas que vêm acontecendo, se misturando no meio das igrejas. Cuidado com o que você tem se alimentado. Cuidado com o que você tem concordado, porque isso pode acabar comprometendo a sua vida com Deus e assim dando uma validade para ela. Cuidado, porque se Jesus voltar, o que está em nossa vida que pode condenar a nós? É o que acontece com o sal temperado. O tempero do sal acaba condenando a vida do sal, que nem é perecível. Mas como não podemos separar os temperos quando está tudo misturado, temos que jogar tudo fora se vir a vencer. Então cuidado com isso. Vós sois o sal da terra. Não perca o seu sabor. Não deixa com que as coisas que vêm se misturando do mundo com a igreja misturar a sua vida com Deus e assim comprometer a sua integridade espiritual. Tome cuidado, pense nisso, porque a multidão que seguia Jesus Cristo não ouviram essas palavras. Eu acredito que elas não tenham ouvido, e somente os seus discípulos, aqueles que andavam com Jesus, que ouviram. Você anda com Jesus? Seja o sal da terra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pense nessa palavra, reflita e procure ser puro. Não procure ser misturado. Mesmo que venha dar um sabor, mesmo que venha chamar mais atenção das outras pessoas, mas mantenha a sua integridade com Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fique com Deus. A paz do Senhor.